Desafios e soluções. Apresentação: Mário Marques. Olá, bom dia, amigos e amigas. Mais uma vez juntos aqui no programa Desafios e Soluções, o primeiro programa de 2025. Mais um ano na nossa trajetória evolutiva. Espero que seja legal para todos nós, que possamos aproveitar a nossa reencarnação para crescer, melhorar, melhorar sempre, né? Porque quanto mais a gente melhora, quanto mais a gente se equilibra, mais vamos nos afastando das dores e dificuldades, porque vamos sabendo equacionar as matérias que a escola da vida nos apresenta. E falando em matérias que vão trazendo a melhoria para nós vamos falar de uma terapêutica transformadora e irrefutável que é a terapêutica reencarnatória. Esta terapêutica todos nós passamos no planeta e é através dela que vamos melhorando incessantemente, como estamos melhorando incessantemente, aperfeiçoando as nossas qualidades, desenvolvendo outras que faz parte dos nossos potenciais, da nossa perfectibilidade. O livro que vamos consultar, o nome é sugestivo, no momento presente, que é Mundo Regenerado. É um tema bastante estudado no presente por causa da transição que estamos passando para o mundo de regeneração, que já está acontecendo, mesmo que os negacionistas, os pessimistas, com dados na mão, dizem que não está acontecendo porque parece que o barco está afundando, só que eles enxergam só dentro da perspectiva dos 5 sentidos, né? E apertados, amarrados nos dogmas, nas ideologias materialistas ultrapassadas, obsoletas, que não dá para explicar nada. Então vai ficar difícil deles entenderem. Enquanto não tirar o pé desse lamaçal e começar a andar por vias mais iluminadas. Eu lembro aqui de um estudioso falando das mudanças de paradigma, as mudanças de modelo de vida ou da área do conhecimento de um modo geral. Ele dizia que nós estamos num momento de transição, um pé está na ideologia materialista e um pé está na transformação, no novo paradigma. Um pé no paradigma obsoleto e um pé no paradigma de renovação, de melhoria, o paradigma que está transformando tudo. Então fica difícil de enxergar com amplidão as coisas que acontecem, porque esse pé que está no paradigma velho, ele limita o nosso olhar, mas ele, de alguma forma, ele serviu e ainda serve para algumas coisas. A sua sistematização, os estudos que foram feitos em cima. Mas vamos direto para o assunto, que aqui tem muita coisa para a gente estudar. Terapêutica reencarnatória do livro Mundo Regenerado, do Divaldo Pereira Franco e Joana de Ângeles. Bom, aqui a benfeitora espiritual vai dizer o seguinte: antes de iniciar-se o processo de tua reencarnação, estabeleceste condições delicadas e de alta significação para o teu êxito na Terra. E considerando-se as graves responsabilidades que te seriam outorgadas, desfrutas as bênçãos da anuência divina. Nós desfrutamos da concordância divina. Opa, o pezinho aqui está querendo cair, que negócio é esse? Os benfeitores espirituais analisaram as nossas condições, os nossos pedidos, os nossos méritos, agravantes e atenuantes, a nossa ficha reencarnatória, para ver o que podemos e o que não podemos fazer. Muito bem, voltando.
Então, antes de iniciar o processo da reencarnação, estabeleceste condições delicadas e de alta significação. Delicadas, o que eu posso fazer, o que eu não posso, o que eu sou, que área da minha personalidade eu sou frágil, eu sou mais desenvolvido, quais são as inibições da personalidade, quais são as ligações com o meio social que eu faço parte. Enfim, uma série de condições são estudadas para que a preparação da reencarnação seja bastante, digamos, exata, objetiva naquilo que interessa ao indivíduo. Não é uma coisa feita de forma solta, casual. Não, é com precisão. Assim como quando você passa por uma cirurgia ou enfrentamento de uma situação, você tem que saber lidar com aquilo de modo a não deixar falhas, distrações atrapalhar. Reflexiona com cuidado, localizando comparações com outras pessoas, experiências humanas, de viandantes do mesmo caminho ao teu lado. Desejaste um corpo saudável, harmônico, possuidor de campos vibratórios produtores de simpatia. Olha que colocação interessante. E o conseguiste. Vamos destrinchar essa colocação. Desejaste um corpo saudável. É claro, né? Hoje, com o Espiritismo, nós estamos nos dando conta da importância do corpo saudável. No entanto, muitas vezes, quando o corpo não é saudável, é porque o indivíduo ainda não sabe lidar com o corpo saudável, ou ele estraga o corpo saudável com seus disparates, né? Mas muito bem, à medida que a gente vai dando conta de que o corpo reflete a nossa manifestação, a exteriorização dos nossos interesses e buscas, nós vamos vendo que somos responsáveis pelo modo que nos encontramos. E, uma vez passado por restrições, limites cognitivos, afetivos, corporais, etc., nós vemos o quanto é difícil lidar com algumas questões, com essas restrições. Então, a gente aprende com esta restrição a não fazer coisas que venham a trazer prejuízos futuros. E para não trazer prejuízos futuros, temos que acertar. Para acertar, temos que refletir sobre as nossas atitudes, assumir a responsabilidade da nossa existência para que realizemos coisas boas no nosso progresso. Porque, olha só, nós estamos agora reencarnados. Se eu entro na onda daquilo que todo mundo está fazendo, nem sempre isso é conveniente para o meu crescimento ou para o seu ou de muita gente. Mas, às vezes, por força do modismo, do arrastão social, da força da impregnação das matérias mentais produzidas por malfeitores, enfim, uma série de condições que pode levar o indivíduo a perder a sua existência por simplesmente abandonar as rédeas da sua existência. Ele simplesmente abandona as rédeas e mergulha no arrastão social, faz aquilo que todo mundo faz. E por conta disso temos falido em muitas reencarnações de fazer aquilo que já fizemos em várias outras reencarnações e ainda assim queremos mais e mais e mais os apetites grosseiros que nem sempre trazem satisfação. Ao contrário, vai atordoando mais a personalidade. Muito bem. Então, olha só, desejaste um corpo saudável, harmônico, possuidor de campos vibratórios produtores de simpatia. Campos vibratórios produtores de simpatia. Algumas pessoas, quando a gente chega perto, ou quando nós chegamos perto do outro, ou ele de nós sentimos um mal-estar, uma antipatia, uma indiferença, um mal-estar, alguma coisa desagradável
que pode ser tanto nossa como da outra pessoa. Mas pegando aqui o ensinamento da benfeitora, campos vibratórios produtores de simpatia. Isso quer dizer que eu posso transformar o meu campo vibratório, as minhas vibrações, as minhas energias, os meus sentimentos, em uma coisa leve, saudável, amistosa. Então, veja bem, todos nós temos problemas, né? Tem dia que a gente está azedo, outro dia está doce, outro dia está amargo, outro dia está insípido, enfim. Se eu simplesmente dou vazão a esse mal-estar nos meus relacionamentos, eu vou ser a pessoa chata, antipática, grosseira, etc. E no processo evolutivo a gente vai aprendendo a se modificar. Então, para eu não ser esse chato, eu vou, mesmo eu estando mal, eu vou me esforçar para ser simpático. À medida que eu faço isso, que eu vou me esforçando, eu vou mudando os meus pensamentos, as minhas emoções, as minhas energias, as minhas atitudes. Eu vou mudando, eu vou moldando um modo mais eficaz de funcionar, um modo mais amistoso. Então, isso faz com que eu vá mudando as minhas energias, tornando-as mais benfazejas, tanto para mim como para o outro. Então, desse modo, nós entramos nessa colocação da benfeitora. Campos vibratórios produtores de simpatia é só isso. Produtores de simpatia. Do mesmo modo, podemos produzir campos vibratórios de amizade, de cooperação, de altruísmo. A gente aprende, a gente faz, e isso vai sendo incorporado na personalidade. Eu estava lendo ontem o livro do Carlos Torres Pastorinho. O livro se chama Impermanência e Reencarnação. Impermanência e reencarnação. Ele estava dizendo que nós estamos evoluindo de tal forma que as nossas percepções, a nossa visão de mundo está começando a mudar. Quanto mais nós crescemos, mais melhoramos, mais vamos ampliando as nossas possibilidades de entendimento das coisas e também dos sentimentos correspondentes a esse entendimento. Então, nós vamos tornando a vida mais aprazível, mais gostosa de ser vivida. Quando melhoramos. Quando nós estamos enxafurdados, mergulhados no lodaçal, na amargura, na tristeza, no mal-estar, nós entramos num estado de consciência, de perturbação, que o indivíduo não consegue desfrutar das coisas boas porque ele nem percebe direito, porque ele está tão atordoado que ele não consegue ver uma coisa legal. Então, nós precisamos melhorar, nos tornar pessoas maduras psicologicamente, equilibradas emocionalmente, racionais cognitivamente, para que a gente comece a experimentar, a vivenciar essas energias elevadas, produtoras de alegria, de lucidez. Muito bem. Anelaste por um lar saudável para renascer, onde fossem possíveis a compreensão e a fraternidade, e conseguiste um ninho doméstico no qual os deveres e os sentimentos emocionais poderiam exteriorizar-se com naturalidade. Nós anelamos, nós solicitamos essa condição para que conseguíssemos aproveitar melhor a nossa existência. E é o que nós estamos pedindo, amparo, orientação para os benfeitores, para a gente acertar. Então aqui está falando quantas vezes nós pedimos auxílio à espiritualidade e recebemos as condições necessárias e nem sempre aproveitamos. Então olha só, anelaste por um lar saudável, para renascer, onde sem
onde fossem possíveis a compreensão e a fraternidade. Nós solicitamos. Muitas vezes na programação reencarnatória foi atendido o pedido, se nós merecemos, ou se temos créditos, ou se estamos nos esforçando, né? Outras vezes nós recebemos os recursos e mal aproveitamos. Outra vez aproveitamos bastante. Então depende. Não se pode dar muito recurso para uma pessoa que não sabe aproveitar esses recursos, que esbanja, que desperdiça. Por exemplo, a pessoa recebe o recurso, as possibilidades de uma cognição transformadora, uma capacidade de pensar positivamente, concretamente, de pensar amplamente sobre as coisas, de entendimento, etc. Mas aí a pessoa usa esse recurso para jogatina, para uso de bebida, para passar a perna nos outros. Então, esses recursos que são saudáveis para o crescimento dele, ele está deteriorando, desprezando. E o que acontece? Quando ele usa mal esses recursos, ele adquire débitos. E esses débitos vai afundando ele cada vez mais. Então, às vezes, tem que cessar os recursos para ele não cair mais fundo no poço, por causa do mau uso. Então, ele vem com recursos restritos. Male ele consegue pensar direito sobre as coisas que ele tem que fazer. Levantar de manhã, tomar café, tomar banho, trabalhar, almoçar, voltar para casa. Ele consegue dar conta disso. Extrapolando essas limitações, ele não consegue se organizar. Por quê? Porque ele bagunçou a mente dele de tal forma na vida anterior que agora está tudo desajustado. Ou as restrições foram planejadas pela espiritualidade para ele não cair no mau uso, né? E de alguma forma conseguir êxito na vida presente, o mínimo que seja possível para ele melhorar. Então vamos lá, onde fossem possíveis a compreensão e a fraternidade e, conseguinte, um ninho doméstico no qual os deveres e os sentimentos emocionais poderiam exteriorizar-se com naturalidade. Então, se ele merece, se ele está aproveitando bem a reencarnação dele, ele vai receber e isso pode trazer grandes benefícios para o crescimento dele. Então, isso traz a reflexão para nós. Você pode ter um talento desenvolvido e mal usado ou desprezado por causa de alguma coisa, de alguma negação de alguém, de falta de compreensão, falta de incentivo. Em vez de você ter auto-incentivo, automotivação, você fica esperando dos outros. Os outros não são responsáveis por sua vida. Não são eles que vão te tornar melhor. É você que vai ter que escolher coisas para se tornar melhor. Então, se você desistiu do seu sonho, comece a repensar. Veja a sua possibilidade de ser realizada ou não. Você está na direção da sua existência. Necessitaste de uma educação e uma instrução compatíveis com o processo da evolução da humanidade e fosse aquinhoado com as bênçãos programadas. Uma educação compatíveis com os processos da evolução da humanidade. Tem gente que está vivendo este século de grandes transformações e não está aproveitando, ainda está no século passado. Como determinadas comunidades ainda vivem na Idade Média e até antes, não aproveitando os avanços da modernidade. Fazendo apenas uma ilustração rasteira, nós estamos hoje com as riquezas do celular, da internet, e tem gente que ainda usa a máquina de escrever. Não, ela ainda não está desfrutando do computador, da rapidez, da expansão, das possibilidades inimagináveis, principalmente agora com a inteligência artificial.
condições que são que há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, era impossível pensar nisso. E a pessoa simplesmente está na caverna ainda, satisfeito, achando que está legal a caverna, está coberta, chove um pouco, quando chove entra água dentro, mas tudo bem, mas me protege. Enfim, a pessoa ainda está contente com essas condições. Aí os refutadores, eles vão dizer que tem muito assassinato, muito roubo, muita fraude, etc. Toda coisa nova que é lançada tem o seu período de maturação, de assimilação. Então é assim mesmo. Muita gente falou mal do computador, dizendo que os livros ficariam obsoletos, ninguém mais iria ler livros, etc. Se continua lendo o livro tanto como antes, e eu não troco a leitura de um livro por uma leitura do computador. Do computador eu gosto de fazer pesquisa, de buscar textos, livros, etc. Mas a leitura é de livro, isso só fazendo uma ilustração. Muito bem. Então é isso, nós estamos aí com essa evolução que a humanidade alcançou e que nós podemos desfrutar conhecimentos jamais imaginados, jamais imaginados. Imagina que você pode pedir para a inteligência artificial o resumo de um livro que você gosta bastante, ou fazer uma síntese de um livro inteiro em tópicos, onde você possa pegar os principais pensamentos do autor e desenvolver um trabalho. Você pode fazer pesquisa, você pode fazer projeções, você pode imaginar como vai ser o mundo daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, pedindo para a inteligência artificial essa ilustração para servir como ilustração, né? Só para mostrar as possibilidades. E quanto mais a gente vai usando essas capacidades, melhor nós vamos assimilando e compreendendo e vai se abrindo cada vez mais outras possibilidades. Agora a coisa vai ser mais rápida do que nunca aconteceu na humanidade. É tanta coisa que eu quero falar correndo e eu acabo me atropelando, mas vamos lá, com vagar. Chegaste à idade adulta, experienciando os favores juvenis e desfrutaste das alegrias compatíveis com as circunstâncias da época. Sim, a juventude fez parte, digamos que fez histórias dentro de nós para que chegássemos hoje na maturidade com os conhecimentos que temos. Nós desfrutamos da juventude e também da infância para chegar no estado que nos encontramos. E esse patamar que estamos agora vai servir de trampolim também, de alavanca para passos mais adiantados no futuro. Agora você imagina, se hoje estamos tão adiantados na informática, você imagina as pessoas que estão reencarnando, aquelas que têm menos débitos do que a humanidade ainda tem, portanto, que são pessoas mais lúcidas, mais decididas, mais corajosas, mais criativas, tudo melhorado. Imagina como que eles vão aproveitar melhor ainda a nossa tecnologia e o quanto eles vão impulsionar essa tecnologia a alcançar coisas inimagináveis. Só para fazer uma pequena ilustração, eu já falei aqui en passant. No livro da Ivone Pereira, Memórias de um Suicídio, quando os desencarnados estão lá participando de um aprendizado, eles têm uma tela tipo plasma e ligam a tela e vai mostrar um trecho da espiritualidade onde tem muitos espíritos sofredores. E a tecnologia é tão avançada que eles veem a imagem e sentem o cheiro do ambiente pela TV de plasma, que, usando recursos que a gente não imagina, consegue captar. Só para dar uma ideia do que ainda pode se transformar o nosso celular, as nossas televisões, etc. Pretendias construir
uma família na qual o equilíbrio se caracterizasse pelas concessões dos anjos protetores e foste beneficiado com os rebentos da carne que enfloram a família. Bom, é o anelo da pessoa, é o desejo dela de ter filhos, como muitas pessoas desde sempre pensam em constituir uma família, ter filhos, imaginar como vão ser os filhos, etc. Então o indivíduo solicita e quando é verificado todas as possibilidades, às vezes é realizado o pedido, o desejo dele e a família fica do jeito que ele desejava. E agora, como que ele vai dar conta dessa família? Ele vai aproveitar para aprender a ser um pai, aprender a ser uma mãe, aprender a cuidar dos filhos, a fazer o bem para eles. Tem uma consciência mais ampla de saber que aqueles filhos são filhos de Deus, que são irmãos em evolução, que precisa ajudá-los. Então, deixa eu pegar de novo aqui. Pretendias construir uma família na qual o equilíbrio se caracterizasse pelas concessões dos anjos protetores, e foste beneficiado com os rebentos, na carne que enfloram a família. Atravessaste a floresta da convivência social com recursos e instrumentos próprios para uma existência feliz. Isso faz a gente refletir o quanto nós estamos utilizando esses recursos para aquilo que foi proposto e também, além disso, o que podemos fazer mais. Então, eu me comprometi a ajudar aquele filho rebelde. Tá bom, estou ajudando, estou dando escola, orientação, terapia. Que mais eu posso fazer para ajudá-lo nesta existência limitada que ele se encontra, ou com as dificuldades? O que eu posso fazer mais além de tudo? Foram equacionados desafios complexos e dificuldades que remanesciam no quadro da reencarnação. Para tanto, encontraste solução própria, sem deixar no passado um saldo de misérias de quaisquer denominações. Isto é aproveitar o presente para sanar o passado. Então, no passado, eu arranjei um monte de encrenca, briguei com meio mundo, me desfiz das pessoas, maltratei as pessoas, enfim, atendi os meus interesses em prejuízo de outrem. Hoje, de posse do conhecimento da reencarnação, o que eu faço para saldar esses débitos que eu tenho? Ou simplesmente eu deixo o carro correr do jeito que está, né? Vai indo a bel prazer dos acontecimentos. Não, espera, eu não estou jogado na situação, eu estou implicado nela, eu sou responsável. Eu faço parte desse programa. Eu tenho um compromisso nessa história. Olha só, foram equacionados desafios complexos e dificuldades que remanesciam no quadro das reencarnações. Comprometimento com os filhos, com a esposa, com o marido, com a comunidade, com os pais, com os animais, com a ecologia. Quais são os meus comprometimentos que eu tenho que fazer alguma coisa? Se for pensar pensar racionalmente, todos nós temos compromissos que tomariam todo o nosso tempo nas suas realizações. Mas a gente realiza um pouquinho, por exemplo, trabalhar numa atividade social. A gente trabalha a semana inteira para nós, trabalho social, profissional. Obviamente temos que dividir o tempo com os familiares, um pouco de lazer, um pouco de descanso. E às vezes 1 hora, 2 horas por semana de atividade social ou espiritual. Se fosse pegar todos os nossos débitos, a gente teria que trabalhar todos os dias 24 horas. Mas a espiritualidade não põe o fardo nos nossos ombros mais pesado do que possamos carregar. Mas nós poderíamos otimizar mais o nosso trabalho. Estamos comprometidos com isso.
Estamos comprometidos. Quanto mais nós vamos saudando essas encrencas que trazemos do passado, melhor vamos ficando. Porque eu vou equacionando os meus feitos desordenados, atormentadores, prejudiciais à sociedade. Eu vou melhorando o meu mundo íntimo e me tornando uma pessoa melhor. A fé religiosa chegou-te, canora. Canora quer dizer que produz som agradável. Então vamos lá. A fé religiosa chegou-te, canora, e instalou-se na harpa dos teus sentimentos e inteligência, através de almas abnegadas, mansas, que te fascinam, e aprendeste a conversar com Deus, através da fé religiosa. Toda vez que as preocupações se tornam graves no momento adequado recebeste o auxílio do alto. A gente precisa ter olhos de ver, porque o auxílio chega e às vezes a gente não percebe, porque está tão focado, tão polarizado no nosso problema, que a gente não consegue enxergar, decifrar o que está acontecendo. E aí maldizemos a ajuda que pedimos, porque achamos que não fomos atendidos, né? Talvez não fomos atendidos no capricho que nós temos, mas atendidos naquilo que precisamos, que é bem diferente. Toda vez que as preocupações se tornaram graves, no momento adequado recebeste o auxílio do alto, quase inesperado, mantendo-te no ritmo do trabalho e no labor dignificante. Às vezes o indivíduo se recupera sem perceber que foi ajudado sutilmente e ele continua engajado naquilo que está fazendo, sem precisar se afastar, como ele supunha anteriormente quando ficou mal, que se via sem forças. De repente ele recebeu uma pequena orientação, um empurrão, e ele se encaixa novamente no programa que está envolvido. Pudeste superar armadilhas de inimigos que te não perdoam o progresso que conseguiste, sem maior soma de sacrifício. Ajuda-te que o céu te ajudará. Se a gente se ajuda, nós vamos ser ajudados pelo céu, né? Pela espiritualidade. E, por exemplo, às vezes não acontece uma coisa que tanto nós queremos. E a gente fala, caramba, eu fui esquecido, será que a minha prece não chegou na espiritualidade? O que está acontecendo? Eu pedi uma coisa e não aconteceu, ou tal dificuldade apareceu. Às vezes aquela dificuldade apareceu para desarmar uma armadilha que malfeitores tinham feito para nós. Então, por exemplo, aí um amigo do trabalho fala, eu vou dar uma festa fazer uma comemoração do meu aniversário num barzinho. Legal, todo mundo diz que vai, e o indivíduo aqui, o nosso exemplo, diz que vai também. Aí, na hora de ir, ele sente uma desinteria, um desarranjo estomacal, uma dor de cabeça terrível, ou algum imprevisto acontece e ele não pode ir. Aí ele reflete, está vendo só? Nos momentos que eu posso desfrutar uma alegria, uma coisa bacana para fazer, aparece um estorvo para eu não ir, não aproveitar. Ele não percebe que esse estorvo que aconteceu livrou ele de uma grande confusão. Lá no barzinho, na comemoração do aniversário, saiu um tiroteio, ou saiu briga de alcoólatras, alguma coisa aconteceu, ou ele foi poupado de tomar contato com alguma droga ou bebida e, de repente, se viciar e perder a sua existência. Então, aquele suposto mal foi um bem que aconteceu para ele. Então, a gente tem que ter esta consciência também. Aquilo que não aconteceu comigo é uma coisa ruim ou é boa?
porque às vezes houve um desdobramento dos benfeitores espirituais para nos ajudar e a gente é mal agradecido. Em contraste, abertas as portas da edificação da humanidade, está em campo qual habilidoso lutador que não teme os combates. Concomitantemente, os instrumentos com que foste equipado para o triunfo existencial tornaram-se perigosos recursos que também atraíram presenças perigosas semelhantes à flor fascinante e perfumada que, mediante esses tesouros, é atacada ferozmente pelos inimigos naturais. É o que a gente estava falando. A coisa pode estar embrulhada, né, num papel que você não vê, só vê o papel de presente, mas não sabe o que tem no conteúdo. Então, a festa parece ser uma coisa maravilhosa, mas de repente pode trazer um problema na vida do indivíduo danado. Não estamos falando da festa de modo geral, estou falando de uma coisa específica. Titubeaste vezes sem conta, em razão da afetividade tumultuada pelo prazer superficial do novo e do diferente, tornando-se necessária a interferência dos teus guias espirituais que ajudaram a deslindar-se da hipnose devastadora que poderia destruir os belos planos transcendentais. Ainda a continuação do que estávamos falando antes. O desdobramento dos benfeitores para nos ajudar. Deixa eu ver se eu tenho um recado da Gina aqui. Programa ao vivo. Tem a tecnologia nos ajudando. Ainda não tenho nada. Continuando. Felizmente, estás desperto para os deveres mais elevados, a fim de os atender com todos esses recursos com que está aquinhoado. A hipnose ou a cegueira perceptual ou até de entendimento nossa faz acreditar que nós estamos sozinhos. É interessante essa didática porque ela obriga inevitavelmente o indivíduo a enfrentar a situação. Quando ele enfrenta, quando ele se dispõe ao enfrentamento, a buscar saídas, etc., as suas forças estão sendo mobilizadas. Então ele começa a melhorar, começa a ficar mais inteligente, mais perceptível, mais sociável, etc. Quando nós estamos no casulo físico, nós temos a ideia que estamos sozinhos. E tem um monte de desencarnados e encarnados ao nosso redor que a gente não vê. Mas por quê? Por causa da própria pouca evolução, né? A falta de percepção, de enxergar o que está acontecendo. Como diz Paulo de Tarso, existe uma multidão ao nosso redor que são testemunhas. Então, esse sentimento de estar sozinho gera uma angústia, um sofrimento. E esta angústia, esse sofrimento vai curar, às vezes, o mal que ele praticou contra outrem na área da afetividade. Ele começa a sentir em si mesmo as restrições, os limites, a angústia daquilo que fez outro sofrer. E nesse estado de espírito, nesse estado emocional, o sentimento é amargo, é azedo, é difícil, é vazio, é árido. Então o indivíduo não consegue desfrutar de uma coisa boa porque ele está atormentado, como no caso da depressão, da ansiedade
e dos transtornos diversos. É a mesma coisa, se você queimou a língua comendo uma coisa quente, e depois de queimado a língua você vai querer apreciar um pedaço de chocolate, tomar um suco, você não vai sentir o gosto porque a sua língua está sem condições de exercer a sua função, né? De perceber o gosto, de apreciar alguma coisa. Do mesmo modo, quando nós estamos atormentados, a gente não consegue ver saída. Por quê? Porque a nossa percepção está estreita, limitada. Não dá para ver, porque nós estamos machucados, estamos doentes. E à medida que vamos melhorando, evoluindo, aquilo que parecia uma coisa sem saída, aparece 1000 portas de saída. Porque começamos a enxergar com clareza. Saíste de situações embaraçosas que iriam tragar-te, lançando-te no abismo de sua perversa atração. Conseguiste perceber a tempo a cilada espiritual que te estava expondo à perda da oportunidade ímpar. Aliás, quantas existências são perdidas por causa da influência espiritual? O obsessor chega no ouvido da pessoa e fala: você não vale nada, você é uma farsa, você merece sofrer. Ele vai enchendo de ideias hipnóticas o ouvido do indivíduo, ele vai acreditando, vai assimilando que não vale nada, vai se comportando como tal, vai atrofiando, daqui a pouco ele é um angustiado que a vida não tem sentido. Cuidado. As obsessões simples, que às vezes não são percebidas, vai destruindo a percepção. Às vezes o espírito pega a sua esposa, o seu marido, o seu filho para te atacar. Você é um covarde, você não vale nada, você é um fracasso, você é isso, você é aquilo. E a pessoa vai assimilando. Para com isso, faz uma prece, faz uma leitura, vai no centro, toma passe, faz uma entrevista, conversa com a pessoa que está te atacando, porque ela pode colocar em risco a sua existência. E a sua existência é muito, muito importante. Mantém-te vigilante e cuidadoso, não permitindo que novas fascinações te arrebentem as emoções, anunciando prazeres que já conheces, mas a vulgaridade do momento transforma em projeção social e alucinação nos relacionamentos sociais e morais. Essa é uma coisa importante que a gente tem que trabalhar. Veja bem, não permitindo que novas fascinações te arrebentem as emoções. Eu já desfrutei de determinados prazeres, interesses, situações. Eu já desejei já fiz várias coisas e hoje eu posso continuar querendo repetir coisas que eu já tive no passado. E não satisfizeram no passado, por quê? Porque era uma coisa vazia. E ainda hoje eu quero fazer aquilo lá para me saciar de prazeres e por mais que eu faça eu não consigo. Porque é um desejo doente, ele não satisfaz. Então olha só, mantém-te vigilante e cuidadoso, não permitindo que novas fascinações te arrebentem as emoções, anunciando-te prazeres que já conheces. Tem prazeres que nós trazemos de vida passada, de séculos passados, de milênios, que nós já vivenciamos aquilo, já deu o que tinha que dar, e a gente permanece ligado, grudado nas coisas. Por isso, me parece que é por isso que a pessoa sofre no desligamento dos apegos, para ela aprender, para ela acordar para aquilo que ela estava fazendo. A felicidade não ergue o seu edifício de paz sobre escombros daqueles que foram derrubados. Não se pode navegar com sorrisos na barca da ilusão sobre a torrente das lágrimas alheias de que se fez responsável. Essa é uma coisa séria. É uma incoerência que ainda suportamos. Como nós queremos ser felizes às custas do outro, em prejuízo do outro? Essa incoerência de saber, de ter o valor
que tem que respeitar o outro e atender os nossos desejos caprichosos, custe o que custar, é uma incoerência. Eu sei que não é bom, mas eu faço, porque eu quero o meu prazer. Vai chegar uma hora que esse disparate consciencial vai ser insuportável. O indivíduo não vai suportar fazer uma coisa contrária aos valores dele. Se ele tem o valor honestidade como muito importante, ele não vai fazer uma coisa desonesta, porque a dor psicológica vai ser terrível. Deixa eu ver o nosso tempo aqui como está. Acabou? Puxa, acabou na hora certa, então. Bom, gente, o livro que nós estudamos, do Divaldo Pereira Franco, pela benfeitora Joana de Ângeles, se chama Mundo Regenerado. Está aqui, olha. Muito legal, muito elucidativo. Desejo para você um bom ano novo, muita alegria, muito aproveitamento na sua existência, que nós trabalhemos para melhorar a nós mesmos e o planeta. Um beijo para todos, até mais. Você acompanhou Desafios e Soluções.